Fala galera, firmeza? Tudo tranquilo com você? Fala galera, firmeza? Tudo tranquilo aí? Beleza! A Francine ela fica me zoando toda vez que eu falo beleza, toda vez que eu falo tá, então eu vou ficar falando tá um monte de vezes só pra ser obrigada a ficar cortando o vídeo toda hora pra dar o foco no tá. Você não precisa fazer isso de propósito, você já faz. Eu tô tentando disfarçar aqui meus tás aqui, mas ela tá falando que eu faço isso que eu não preciso fazer de propósito, porque eu faço isso o tempo todo mesmo. Eu acredito que eu faça mesmo, porque eu assisto os vídeos e tem alguns até que ela tira lá do meio do caminho e fica um monte deles. Vamos lá! Período romântico. A gente estava falando antes de todos os outros períodos, caso você não lembre o que eu falei anteriormente, é só você voltar na playlist. Já fiz uma playlist aí, ó, agora tem uma playlist específica para a história da música. Então você vai lá, dá uma olhada nas anteriores, e a gente está aqui na nossa última, tá? A última parte da história que eu vou contar é o período do romantismo, que acaba mais ou menos ali entre 1910 e 1920. Depende do cara que você for ler a história lá. Tem alguns que falam que é mais para 1920, tem uns que falam que é mais para 1910. Mas o que importa ali, onde é que acaba de verdade, é onde começam os instrumentos eletrônicos. Então, quando começou a surgir guitarra, bateria, começou a surgir os instrumentos modernos, acaba o nosso período de história da música. Em 1920 começa o período da história moderna lá, que é dos quadros, né, para o período moderno da pintura, das artes plásticas. Na música, normalmente por volta de 1910 já está acabando, porque a gente não tem assim uma data fechada em todos. Mesma coisa nos outros períodos, é mais ou menos aquilo lá. Tem compositor que continuou compondo coisa clássica, mesmo dentro do período romântico. Então, mesmo que alguns tenham tido a resistência e continuaram a fazer no período anterior dentro do movimento romantismo, né? Você tem períodos meio nebulosos aí. Tá? Tem mais ou menos um caminho ali que acabou ali, que provavelmente lá por volta de 1920 acabou a parte do romantismo. E onde é que começou? A gente estava lá com Beethoven, né? O Beethoven era um compositor clássico e do nada ele começou a compor música romântica. Não foi bem do nada, tá? Todo mundo conhece o Beethoven como um compositor surdo, mas ele não era surdo, ele foi ficando surdo. Conforme ele foi ficando surdo, ele começou a mudar o jeito que ele pensava em como compor as músicas. Então, a maior parte do pessoal lá de história da música fala que provavelmente foi na Sinfonia 3 dele, na sinfonia que eles chamam de Heroica, tá? E foi nela que provavelmente começou essa mudança aí de sair do clássico e virou romantismo. Então a gente tinha até ali aquela Sinfonia 3, ele estava bom, ele estava ouvindo bem, dali pra frente ele começou a ficar surdo. E provavelmente ele só terminou de ficar surdo quando ele chegou lá na 7ª Sinfonia dele, que é uma música super marcante que ele tem lá, que é a música que ele retrata o fim do mundo. Que para um músico realmente seria o fim do mundo. Imagina essa ideia de você ser músico, trabalhar com música, e você ficar surdo. Você perdeu seu ganha-pão, tudo que você podia fazer de vida, você acabou ali naquele momento que você ficou surdo. Mas para ele, mesmo ficando surdo, ele também, eu acho que no final da vida dele não chegou a ficar 100% surdo, tá? Ele ainda escutava um pouquinho. Ele usava umas ferramentas lá, eu acho que tem várias histórias. Uma diz que ele prendia um pedaço de osso na boca para compor, prendia o osso lá e sentia a vibração das notas para saber que nota que ele estava tocando. Tem umas outras lá que falavam que ele colocava um fonão de ouvido gigante, assim, tipo aquele negócio de disco, sabe? Tem as máquinas de disco, tinha um fone gigante assim, prendia na orelha lá e escutava. Usava aquilo lá para ouvir melhor. Então tem várias histórias ali que diz que de outras maneiras que ele começou a compor. Mas o que tem o foco aí, onde é que muda tudo? Nesse detalhe aí da música, assim, é uma música que retrata o sentimento dele de fim de mundo. As músicas até o clássico, elas eram apenas músicas. Elas não tinham intenção de retratar coisas felizes, coisas tristes, nem nada. Era só um grupo de notas sendo tocadas de maneiras harmônicas. Então a ideia da música, desde lá do barroco até quando chegou no final do clássico, era fazer combinações bonitas de sons. Mas quando chegou ali no pedaço da música romântica, começa a ter sentimento dentro das músicas. A gente começa a ter músicas que são feitas para ser música triste, tem música que é para dar ideia de coisa mais alegre, tem música que é para dar ideia de coisa mais melancólica, tem música que é para dar susto, tem música que é para deixar todo mundo emocionado.
Então essas emoções começaram a surgir em músicas românticas, que é depois lá de 1820, mais ou menos, a gente tem as músicas românticas. Mesma coisa, a data, até exatamente 1820? Não, pode ser um pouquinho antes. Eu acho que lá por 1800 já estava começando a mudar alguma coisa. Mas a época que eu acho que deve ser por volta de 1820, que é quando eu consigo realmente enxergar as composições que eu vou tocando no meu instrumento, que é o violino, eu começo a enxergar elas se tornando realmente românticas. Então, a minha produtora levantou o dedo. Levantou sim, você fez assim. Não? Ah, tá. Provavelmente lá em 1820, então, a gente começa a realmente ter umas músicas mais puxadas pro romântico. Tem até um pouquinho antes, mas aí elas são um meio termo, sabe? Não é bem romântico. Então, o que eu tenho ali? Quando eu estou tocando músicas românticas, eu tento fazer muitas diferenças entre crescendos e decrescendos. Então, eu faço muitas diferenças de volume, tem muita diferença de intensidade. Tem notas que eu faço ela um pouco mais lisa, tem nota que eu faço com mais vibrato, tem nota que eu faço muito vibrato. Aí tem nota que eu começo sem vibrato nenhum e eu aumento. Então, o que eu faço quando eu estou tocando músicas a partir de 1820? Eu começo a tocar músicas com muito mais sentimento do que eu tocaria dali para trás. Principalmente bem para trás. Imagina, se eu estivesse tocando música clássica, eu ia fazer os floreios, mas tudo de uma maneira mais mecânica. E se eu estiver fazendo mais atrás ainda, tipo lá pro barroco, nem vibrato faz. Então no barroco eu vou fazer um negócio totalmente seco, sem muito crescendo e decrescendo, faz o volume mais igualado. No clássico tem mais floreios e eu vou tocar puxando um pouco esse negócio das nuances da música de crescer e decrescer. E no romântico eu vou fazer de monte isso. Vai ter pedaço da música que não vai ter nada de som e vai ter um pedaço da música que o teatro inteiro vai estar caindo. Essa é a ideia do romântico. Tem gente que se apaixona por esse tipo de música romântica porque a música romântica ela tem crescendos e decrescendos muito grande e isso afeta o seu sentimento sobre aquilo que você está ouvindo. Porque tem picos muito grandes de volume e quase nada de volume. Então você está lá prestando atenção nos detalhes bem pequenininhos e do nada vem um barulho gigantesco dentro de um teatro e o negócio praticamente cai de tudo. Então isso aí afeta como é que você se sente dentro do lugar. E a ideia da música romântica é justamente essa, de você ampliar o sentimento sobre o que você escuta. Tá? Então a partir dali da Sinfonia número 3 do Beethoven, começou a ter esse caminhar aí até a Sinfonia número 7, eu acho que é o segundo movimento, que é o pesadão, que é o sentimento de, tipo, fim de mundo dele. Ele é uma música pesada. Se você colocar aí pra ouvir, você vai sentir isso que eu tô te dizendo, tá? Ou não, né? Mas eu espero que sinta isso aí, porque era mais ou menos isso que ele queria. Os instrumentos eram os mesmos das épocas anteriores, ele só foi se adequando um pouquinho mais, os instrumentos começaram a ficar um pouco mais modernos, o material foi melhorando. A gente já tinha as cordas feitas de cobre, não faziam mais asas de fibra de carneiro. Pera aí. Então, o violino ele tinha as cordas feitas antes, elas eram feitas de tripa de carneiro. E começou já a usar seda, começaram a usar ligas de metal, e isso fez os instrumentos ficarem mais rápidos. E essa velocidade dos instrumentos fez as músicas começarem a ficar um pouco mais ágeis na hora de tocar. Os grupos de orquestra já estavam fechados, a orquestra do período romântico é igual a orquestra que você vê hoje. Se você for assistir a Orquestra de São Paulo tocando, ou a orquestra de qualquer lugar do mundo, a orquestra é do mesmo jeito que era na época do período romântico inteiro, tá? E o que a gente tem como fim do período romântico? Na hora que começaram a surgir os instrumentos eletrônicos, começou a ter gravação eletrônica, começou a ter o registro, começou a ter rádio, e na hora que começou a ter rádio, o nosso período romântico morreu. Então aí passou a ter só coisas eletrônicas. O comecinho da música moderna, né, que é aquele contemporâneo, que começou ali por volta de 1920, ele ainda tem traços da música romântica, mas não tem muito da música de orquestra. Então se você pegar tipo Beatles lá, que foi quase os precursores de tudo, você ainda tem eles tocando uma música mais erudita, tocando umas coisas mais dedilhadas, mas nem tanto só rock and roll, assim, não é só a batida, é mais dedilhado. Isso aí é característico da música, tá indo mais lá pro romântico e não música vindo lá do contemporâneo. Beleza?
Outra coisa que a gente teve nessa época também foi a parte da caça às bruxas. Você lembra de uma coisa dessa que rolou? Nos Estados Unidos essa ideia da caça às bruxas foi até quase 1800, 1900 ali, tá? Então foi bem lá pra frente a época das caças às bruxas. E o que isso tem a ver com a música? Que existe um treco na música que é quando você pega um acorde maior com sétima menor, que isso forma no quinto grau nosso da escala harmônica nossa. No quinto grau a gente tem esse acorde. E toda vez que você coloca uma sétima ali, você forma um som que chama trítono, que acontece da terça para a sétima nota. Esse trítono ele forma um som de desconforto que, se tivesse em alguma música dessa época das caças às bruxas, a pessoa ia para fogueira. E o que acontece? Quando acabou isso aí, que começou a música romântica, isso aconteceu mais no período clássico. Quando começou a música romântica já não tinha mais isso. E o que eles fizeram? Trabalharam todos os tipos de sétima até onde deu para trabalhar. Foi trabalhado a exaustão, assim, todos os formatos de sétima, todas as combinações de sétima. Tanto que o nosso estilo musical, ele praticamente só tem, tipo, bossa nova, a nossa bossa nova, ela é feita com todos os acordes com sétima. A música inteira é formada com acordes de sétima. E também tem um outro detalhe que talvez você conheça por aí. Sabe o blue? O blue é a base para rock and roll. Tá? Todo mundo que estuda rock, estuda primeiro o blue, que é onde formam as escalas pentatônicas. Então, se você estuda guitarra, provavelmente você estudará escalas pentatônicas. A escala pentatônica é feita principalmente para você tocar em cima do blue, que forma 3 acordes, quase sempre com 3 acordes. Se a gente estiver fazendo o mais natural deles, você ia fazer um Lá com sétima, depois você ia fazer um Mi com sétima e depois vai fazer um Ré com sétima, que são 3 acordes que formam em seguida o trítono. São 3 acordes com o trítono. Então por isso que eles falavam que a música é a música do capeta, que o rock and roll é a música do capeta. Por causa disso. Por você ter 3 acordes que formam o som que era proibido na época das bruxas lá, que eles tacavam o povo na fogueira. Então acabou a época lá da música clássica, começou essa época da música romântica e não tinha mais o problema de usar sétimas, eles usaram todas as sétimas que podiam. Beleza? Então essas são as grandes características do negócio. Então, música romântica é aquela música que traz mais pro sentimento. Compositor famoso nessa época aí, a gente tem o Beethoven, que teve no outro período também, e tem o Tchaikovsky. Tchaikovsky é um cara que, assim, ao meu ver, tem uma história engraçada dele, que ele começou a fazer a peça mais importante dele, que é o Quebra-Nozes, ele começou a fazer, só que ele não gostava da música. Então demorou um tempão para ele terminar, tipo, ele deve ter levado mais de 10 anos da vida dele compondo a música do Quebra-Nozes, porque ele escrevia um pouquinho, não gostava, parava, escrevia mais um pouquinho, não parava de novo, e ele foi prorrogando isso aí, foi empurrando, até onde ele pôde, até o dia que ele terminou. E essa foi a peça que deixou ele famoso. O que deixou ele famoso foi a música que ele não gostava de executar, não gostava de tocar, e levou muito tempo para ele resolver participar disso da vida dele. Bom, eu acho que é isso sobre o que a gente tem aí. Nós temos outros compositores famosos, mas eu não vou falar exatamente o nome de cada um deles. Eu quero mais que você entenda sobre como era a música na época, beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado até aí. E eu vou voltar contando um pouco mais sobre como era a história da música aqui no Brasil. Foi a sugestão de um dos nossos ouvintes do nosso canal, beleza? Muito obrigado, valeu! Diego Palado aqui, espero que tenha gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais e não se esqueça, se quer aprender mais sobre música, pode entrar em contato com a Escola Intermezzo, a gente pode ajudar você.